Vamos conhecer o Quitandinha e falar mais sobre o romance como samba-canção? Oi, queridos! Eu sou Adriana Tourinho e este é o programa Lugares na Literatura, onde a gente fala de livros e dos locais onde se passam esses livros. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para dar essa força aqui pra gente. Bom, hoje a gente vai falar do terceiro episódio sobre o meu romance como samba-canção, que tá para sair daqui a pouco. Se você ainda não viu os outros vídeos, eu vou deixar o link aqui em cima, que é importante para vocês entenderem aqui sobre o que a gente vai falar. Bom, eu não vou mais falar sobre a trama do livro, porque eu não vou ficar aqui dando spoiler do meu próprio livro, né, gente? Mas eu queria abordar com vocês um tema muito importante na obra, que é a evolução urbana do Rio de Janeiro que a gente vê ao longo do livro. Então, bom, como vocês sabem, a personagem principal, ela tá buscando uma pessoa que fez parte da juventude da avó dela, que faleceu, e nessa busca por essa pessoa que conheceu a avó dela nos anos 60, ela acaba encontrando coisas da vida da avó dela que ela não esperava, como, por exemplo, as roupas que a avó dela usava, uma música que ela escutava, e tudo isso projeta a gente no modo de vida de muitas pessoas nos anos 60 no Rio de Janeiro. Então a gente tem aí o modo como as pessoas se comunicavam, a possibilidade de se transportar em bondes que não existem mais hoje em dia, e aí a gente vê o que estava na moda como entretenimento. Inclusive, nessa busca, ela chega a ter contato, a ir buscar artigos de imprensa da época, do início dos anos 60. E o livro, como samba-canção, ele convida o leitor a embarcar nessa viagem no tempo com a protagonista. E quem não conhece o Rio de Janeiro, ou não viveu na cidade nos anos 60, pode se projetar a partir dos eventos e também de coisas que a pessoa já ouviu falar do Rio de Janeiro, e quem viveu isso daí tem aquele delicioso jogo de recordação, de ver aquele restaurante que não existe mais, aquela loja que agora é assim. E essa é uma época muito particular para o Rio de Janeiro, porque com a transferência da capital para Brasília, o Rio de Janeiro passou a ser o estado da Guanabara, que mesmo sendo bem particular, porque era um estado de apenas uma cidade, no caso o Rio, os cariocas da elite ficaram preocupados com uma decadência do Rio de Janeiro, ou uma evasão de recursos, o que realmente aconteceu, mas foi posteriormente. E Petrópolis também teve medo disso, já que era uma cidade que também vivia da frequência da classe política no verão. Petrópolis, desde a fundação, teve muito ligada ao governo. Na época imperial, era o Palácio de Verão do Imperador, depois os presidentes continuaram frequentando Petrópolis durante o verão, e teve momentos muito importantes da vida política do Brasil que se passaram em Petrópolis. Como, por exemplo, chegou a ser capital do estado do Rio de Janeiro durante a Revolta da Armada, no final do século XIX, durante 8 anos, quando saiu de Niterói e foi a capital para Petrópolis, justamente porque Petrópolis era muito importante. Depois voltou para Niterói. E um dos períodos áureos de Petrópolis foi justamente a fundação do Hotel Cassino Quitandinha, em 1944, que realmente modificou e trouxe muitos investimentos para a cidade. Quem foi responsável por essa construção foi um empreendedor chamado Joaquim Rola. Ele começou a construção em 1941 e durou 3 anos. E em 1944, o prédio principal do cassino já estava pronto. E para a gente entender a grandiosidade desse projeto, a gente tem que ver como é que foi o contexto da construção, que foi no meio da Segunda Guerra Mundial, onde a gente tinha a escassez de vários produtos, inclusive gasolina, e o Brasil não tinha ainda uma siderurgia, então fazer isso em 3 anos foi uma coisa gigantesca.
O projeto inicial era para fazer isso no Rio de Janeiro, mas dizem que a família Guinle, que é proprietária do Copacabana Palace, ficou com medo da concorrência, fez uma pressão lá em Getúlio Vargas e aí, em troca de grandes vantagens fiscais, o Joaquim Rola aceitou fazer o cassino fora do Rio de Janeiro e escolheu Petrópolis, ali no bairro do Quitandinha, que tem esse nome porque fica na antiga fazenda Quitandinha, que tem esse nome porque era uma fazenda que produzia muitos legumes, verduras e que vendia para os tropeiros que passavam ali no caminho entre Rio de Janeiro e Minas Gerais, na Estrada Real, uma pequena quitanda. Bom, gente, depois que o cassino ficou pronto, era um desbunde. Ele foi feito para ser o maior cassino da América Latina. A gente entra, tem a sensação de que está num cenário de cinema, e não é por acaso. Uma arquiteta e cenógrafa americana, que na época era muito famosa, foi contratada justamente para dar esse ar de Hollywood ali no Quitandinha, que tem uma fachada neo-normanda, como era na moda dos cassinos na Europa nessa época. Em frente tem um lago artificial em forma de mapa do Brasil. E uma curiosidade é que na época da inauguração, eles fizeram uma praia artificial em torno desse lago e, pasmem, com areia que veio da praia de Copacabana. Então é surreal imaginar vários caminhões subindo a Serra da Estrela abarrotados de areia de Copacabana para fazer uma praia artificial ali no hotel de luxo. E uma praia que inclusive nem foi muito utilizada porque o pessoal depois preferia a piscina aquecida, que era a única do Brasil na época. E bom, várias personalidades passaram por ali, como Walt Disney, Carmen Miranda, e a grandeza do local, ela era em todos os níveis, tanto estéticos quanto técnicos. A gente tinha, por exemplo, a segunda maior central telefônica do país. Tinha uma central de energia que era suficiente para 20 mil pessoas. Nos grandes salões, a gente tinha ali uma espécie de gaiola, olha isso, para pássaros exóticos, salões com material de primeira, restaurante chique. Em um dos salões, o do Barão de Mauá, tem uma cúpula de concreto que é uma das maiores do mundo. Então, só vendo mesmo, gente. E vocês sabem quanto tempo durou isso? 2 anos. Porque logo depois, em 1946, o presidente Dutra assinou o decreto proibindo os jogos de azar no Brasil e o cassino foi fechado. Então ele funcionou menos tempo do que ele demorou para ser construído. E depois o Quitandinha nunca mais voltou a ser o mesmo. Ele funcionou como hotel e tinha muitos eventos elegantes que atraíam a alta sociedade naquele lugar tão bonito. Inclusive, tem um evento que realmente aconteceu no Quitandinha em 1961, que foi central para a história da Dona Emília, avó da Lia. E se você quer saber que evento foi esse e o que aconteceu, aí você vai ter que ler o livro, né? Bom, posteriormente a essa época do livro, os apartamentos do hotel foram vendidos para particulares. Durante um tempo, a parte social foi utilizada como clube para as pessoas muito ricas, era um dos clubes mais chiques da região. Quando a moda dos clubes passou, realmente ficou sendo utilizada pelas pessoas que tinham apartamentos ali, como uma espécie de condomínio de luxo, como é até hoje. E recentemente, desde 2007, é o Sesc que tem a administração da parte social do cassino. Então, eles promovem eventos culturais, esportivos, de entretenimento, que fazem o local ficar vivo e mantém ali essa parte histórica. O lugar é aberto à visitação. Então, bom, no último vídeo eu já convenci você a visitar Petrópolis e eu não preciso nem dizer que a parada no Quitandinha é obrigatória. Faça assim, espera o dia 20 de março, aí você pega um exemplar do Samba Canção e vai ler ali na beira do lago, já sabendo que alguma coisa no livro vai se passar por ali. Gente, então é isso. Muito obrigada e vejo vocês na semana que vem para o último episódio dessa série do livro, onde a gente vai falar da procissão de São Sebastião, que é o padroeiro do Rio de Janeiro e que é um momento importante também aí na trama do livro. Muito obrigada e até lá. Tchau, tchau.